O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelos vales tenebrosos, o seu cajado, o seu bastão hão de me proteger. Essa é a tônica da primeira do Salmo de meditação e do Evangelho de hoje. Jesus é o verdadeiro pastor que apacenta as suas ovelhas. E Jesus teve compaixão da multidão e dos discípulos. O Evangelho inicia dizendo que os discípulos se aproximaram de Jesus e contaram a ele o que haviam feito. Certamente o trabalho missionário era um trabalho cansativo, muita coisa para fazer e pouco tempo para executar. O cansaço tomou conta dos discípulos e a falta de pastor tomou conta da desesperança do povo. Por isso que o Evangelho de hoje é a síntese da atividade de Jesus junto ao povo. Tão diferente, certamente, foi o gesto de Jesus com o nosso, enquanto talvez católicos. Quando a gente está cansado, ou quando a gente se reúne para comer um churrasco, não é mesmo? E a gente acha que o churrasco é uma hora, um momento de a gente confraternizar-se. Quando o católico está cansado, ele vai à praia, põe a barriga para o sol, tomando sol igual o camarão, só que passa aquele protetor para não ficar igual o camarão, e volta igual uma linguicinha de frango, branquelo tanto quanto. Jesus convida os discípulos ao deserto, para estarem a sós. Cansaço não se resolve com certos tipos de descanso. Cansaço se resolve não ouvindo absolutamente nada. Por isso que Jesus convida os discípulos ao deserto. Jesus poderia ter convidado os discípulos a ir a Jerusalém. Não é Jerusalém o grande templo, mas em Jerusalém havia muita conversa. Lá eles iriam cansar mais ainda, porque ali estariam os fariseus, doutores da lei, com suas pregações, com seus malabarismos teológicos para confundir o povo. É a semelhança do povo católico que não sabe escolher o seu pastor. Tem gente que amanhece o dia vendo o Padre Marcelo, ouvindo. Depois, às 9, ouve o Padre Mazzarotti. Depois, ao meio-dia, liga a canção nova. Às 3, escuta o outro lá, o Granfino, como é que chama lá? O não sei como é que chama o nome dele. E à tardezinha, escuta o Pai Eterno. E à noite termina ouvindo o Padre Sertanejo. Aí vira um balaio de gato. E a vida do povo católico está assim, um grande balaio de gato. Porque não ouve pastor, fica ouvindo pastores. Pastores. Se Jesus fizesse isto que nós fazemos, tudo bem. Jesus poderia ter levado os discípulos a Roma. Agora o chique dos padres é visitar Jerusalém, a Terra Santa. Eles falam que eles vão fazer
não é turismo religioso, não, como é que fala? Peregrinação. Faz peregrinação coisa nenhuma, é passear mesmo. Vai torrar dinheiro, né? Gastar dinheiro, e o povo sai daqui de Prudente para visitar a Terra Santa, a terra não sei de quê, os santuários que tem por aí. Jesus afasta-se com os seus discípulos da terra habitada e vai ao deserto. No deserto é o lugar do silêncio. Lá só se ouve Deus e mais ninguém. Fecham-se os ouvidos para não ouvir o lamúrio do povo, as vozes que nós temos. Jesus foi fantástico. Pega os discípulos, fica com dó deles e vai fazer um grande retiro com os discípulos. Talvez um dia que você pudesse ler O Monge Executivo, de James Hunter. Ele também um dia, um grande empresário, cansado da lide, cansado de dar murro em ponta de faca, ele foi aconselhado a fazer um retiro, isolar-se, e vai num monastério para ouvir somente um pastor, um líder. Quando os nossos ouvidos começam a ouvir muitos pastores, nós ficamos perdidos. O Brasil está perdido por quê? Porque tem muita gente mandando. E quando todo mundo manda, ninguém governa ninguém. Por isso que a dona Dilma tem que tomar o pulso para governar a nação. Enquanto ela não fizer isso, nós vamos curtir essa pena que nós estamos passando nesses últimos tempos. O retiro, o deserto, é o lugar para restaurar as forças. E um líder, ele tem que restaurar as suas forças. O lazer que Jesus propunha aos discípulos era a oração. Era preciso orar, rezar. Você que está aqui, querido irmão, quando foi a última vez que você rezou de verdade? Você faz aquelas oraçõezinhas de beija-flor, que vai catando a flor de flor em flor, catando o néctar de uma flor, de outra flor, de outra flor. Jesus convida os discípulos à oração. A oração precisa de tempo. A oração precisa ser amadurecida. A oração, ela recupera as nossas forças e nos devolve a missão diária. E nós somos devolvidos fortalecidos. Porque um líder, um cristão, um padre, um leigo, um pai, ele não pode esmorecer-se. Ele tem que estar firme. Nós vivemos um tempo de pessoas enfastiadas, com tantas palavras, com tantos discursos. Aí vem o fracasso. E aí você se pergunta, com quem eu ando? Veja, Jesus também teve o seu momento de cansaço. E Jesus vai no lugar certo para refrigerar e fortalecer a sua alma. Ele vai aonde? Ele vai no poço de Jacó. No poço de Jacó, Jesus tinha certeza que alguém ali teria um balde. E ele ficou esperando a hora certa. E ali apareceu a samaritana, que tinha seu balde. Ele era água viva, mas só que ele não tinha o balde para tirar a água daquele poço. Ele necessitou de alguém que colocasse aquele balde, aquele cântaro e acolhesse a água. E Jesus reconstrói não só a sua vida, mas a vida também da samaritana.
Na vida, nós precisamos de gente forte. E a maioria de nós anda com gente fraca. Com quem você anda, irmãos? Você anda com pessoas fracas, fracassadas na vida? Ou você procura andar com as pessoas fortes? Josué e Caleb, eles fracassaram na vida, mas eles começaram a andar com Moisés e se fortaleceram. Moisés, ele gastou 40 anos no Egito para fortalecer a sua liderança. 40 anos, irmão, de luta, sacrifício. O líder, o cristão, o apóstolo se faz com o tempo. Ele se aproxima de Moisés. Noemi, que era nora de Ruth, se aproximou da sua sogra, porque Ruth era uma sogra valorosa, como talvez, não sei se a sua sogra é tão valorosa assim. Ao passo que Orfa, que era outra nora de Ruth, era uma mulher fraca, e ela não se aproximou de Ruth. Por isso que Deus abençoou, Deus olhou por Noemi e lhe deu a fortaleza da vitória, porque ela se aproximou da sua sogra, que era uma mulher forte. Um mau conselho do padre para você: se a sua sogra é uma mulher fraca, esquece-a, não serve. Se você namora e olha a sua sogra e ela é uma mulher fraca, esquece, não vai dar nada. A gente só se aproxima de pessoas fortes. Ruth e Noemi, elas se juntaram. Ruth, aquela grande sogra, ela não queria incomodar as suas noras. Ela dispensava Noemi para que ela não ficasse, mas Noemi falava: não, eu quero ficar com a senhora, porque a senhora é mulher forte, a mulher que vence. E Ruth com Noemi se levantaram e levantaram Boaz e conquistaram a sua terra. Por isso que um líder cansado, ele não vai para frente. Por isso que Jesus reúne os discípulos e fala: nós temos que descansar, irmão, no deserto, para que vocês, não ouvindo vozes nenhuma, vocês só ouçam a voz de Deus, porque no deserto não tinha voz nenhuma a não ser a de Deus. E os discípulos tiveram que procurar esse recurso para voltarem à missão fortalecido. Tantos pais fracassam na vida, por quê, irmão? Porque está cansado de lutar com aquele filho que você tem, com aquela filha que você tem, que não sai do lugar, e você querendo fazer com que eles mudem, mas eles não querem mudança. Aí o pai e a mãe se tornam um fracasso na vida dos filhos, e às vezes nossos filhos fracassam também, porque os nossos pais são fracos, são cansados, estão cansados de tanto lutar. Tantas esposas que se cansam de querer ajudar o marido, o esposo, e ele é um esposo fraco, e ele não quer ser ajudado. Quantos esposos fracassam na vida, porque querem ajudar a sua mulher, mas ela é fraca, e ela não quer ser ajudada. Só um grande retiro, só um grande isolamento poderá recuperar as nossas vidas. O diabo, irmãos, ele não tenta pessoas descansadas, ele só tenta pessoas cansadas. O dia que o diabo lhe tentar, você agradeça a Deus pela tentação, como dizia Santo Agostinho.
Porque o diabo só procura pessoas cansadas. Porque estas pessoas cansadas, elas estão procurando vencer na vida, para superar os embates do dia a dia. E as pessoas descansadas, elas fogem de toda a responsabilidade. Por isso que nem o diabo as quer, e nem Jesus também os quer. Jesus só quer pessoa trabalhadora, e pessoas que cansem na busca do Senhor. Você que está aqui, querido irmão, quem que você tem buscado ultimamente? Com quem você tem andado? As pessoas que você anda são pessoas fortes ou fracas? Os seus amigos são amigos fortes ou amigos fracos? Os seus amigos são os amigos do gole, como diz o povo, ou amigo do Evangelho? Você é um pai, uma mãe, um filho, um cristão forte ou fraco? Você se encontra cansado na vida? Se você se encontrar cansado, o Evangelho de hoje é para você. Eu sou bom pastor, eu cuido das minhas ovelhas. E ouvir somente a voz de Deus, entre as tantas vozes que falam tantas coisas bonitas, só Deus tem a única voz que pode talvez sossegar a nossa alma.